Bom dia. Nós vamos dar sequência ao estudo das artrites crônicas e vamos trabalhar o tema mais específico agora, uma enfermidade que chama-se artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, uma doença inflamatória crônica que representa a principal causa, principal etiologia de poliartrite crônica no adulto. Essa doença acomete principalmente mulheres, numa proporção de 2 a 3 mulheres para cada homem acometido. E tem um pico de incidência que ocorre em torno dos 40, 50 anos de idade. Ela acomete em torno de 0,5 a 1% da população brasileira, um número que pode variar de acordo com cada população estudada. Isso tem a ver com vários fatores, incluindo fatores genéticos. No contexto dessa atividade que nós vamos trabalhar agora, nós teremos uma abordagem do componente de autoimunidade, utilizando a artrite reumatoide como um modelo de compreensão das doenças autoimunes. Dentro desse modelo, nós trabalharemos aspectos relacionados ao ambiente e aspectos relacionados à genética, à predisposição genética. Também abordaremos a apresentação clínica da doença, a abordagem diagnóstica e as estratégias de tratamento seguindo as recomendações do PCDT. Como eu comentei com vocês, a artrite reumatoide é uma doença autoimune. E dentro do contexto das doenças autoimunes, nós precisamos compreender algumas coisas que são importantes. Primeiro, que a autoimunidade é um processo que tem um componente fisiológico, não necessariamente vai ser um processo patogênico. Um estudo bem interessante, conduzido por uma americana, Melissa Arbuckle, em 2003, publicado no New England, esse estudo mostra, ela propõe um modelo de compreensão do processo de autoimunidade. Então, nesse modelo de compreensão, nós partimos de um sistema imunológico que é dito normal, ao longo da vida, com exposição a fatores do ambiente e a influência, dependendo da influência genética, nós temos uma progressão ao longo da vida para geração de autoimunidade de natureza benigna, sem relação com desencadeamento de doenças, portanto a autoimunidade pode ser encontrada, mesmo fenômenos autoimunes, mesmo em pessoas saudáveis, dependendo da influência desses componentes sobre o sistema imunológico, nós teremos autoimunidade patogênica, quando já temos a produção de autoanticorpos, por exemplo, mas ainda sem o desenvolvimento de manifestações clínicas que possam caracterizar a doença. E ao final desse processo, nós temos o desenvolvimento de uma doença, uma condição clínica, uma enfermidade, que pode ser, por exemplo, uma artrite reumatoide, pode ser um lúpus, pode ser uma esclerose sistêmica, pode ser uma tireoidite de Hashimoto, pode ser um diabetes tipo 1, que são doenças autoimunes. Esse processo ele ocorre como um processo de evolução ao longo do tempo, ao longo da vida. Então é importante ressaltar que a autoimunidade é um fenômeno que é adquirido ao longo da vida e que depende dos fatores ambientais e dos componentes genéticos que possam predispor àquela condição. Um sueco, Nilan, publicou em 2004 um artigo bem interessante em que ele avaliou de forma retrospectiva que ao longo dos anos, então 15 anos, um horizonte de tempo, até um tempo zero, em que esse tempo zero é o momento do diagnóstico de artrite reumatoide para 49 pacientes, para um grupo de pacientes com artrite reumatoide, mas que eram pacientes que eram doadores de sangue. Então, muitos anos antes de desenvolver a doença, porque o ponto zero, que é o ponto em que eles desenvolveram a doença, por exemplo aqui, 14 anos antes, um doador de sangue
que doava sangue regularmente ao longo desse período, desenvolveu doença no tempo zero, mas 14 anos antes ele já tinha autoanticorpo como anti-CCP, por exemplo, ou para outros, fator reumatoide, IgM, certo? Então, vejam só, metade dos pacientes, no tempo zero de desenvolvimento, de apresentação das manifestações clínicas de artrite reumatoide, tinha autoanticorpos circulantes, e esses autoanticorpos eles já vinham presentes para muitos pacientes vários anos antes do desenvolvimento daquela doença. Para que eu tenha um processo de autoimunidade conduzindo aqui a nossa discussão de forma focada para a artrite reumatoide, desde os anos 70, nós já conhecíamos a associação de genes do HLA, que são aqueles antígenos de histocompatibilidade, por exemplo, DRW4, naquele momento lá em 1978, em associação com artrite reumatoide, aumentando o risco, a presença desses genes implica num risco maior para desenvolvimento de artrite reumatoide. Em 1987, Gregersen ele propôs e demonstrou um modelo chamado modelo do epítopo compartilhado para explicar essa predisposição genética à artrite reumatoide. E esse modelo predispõe está relacionado a uma predisposição ligada a vários genes do complexo HLA-DR, que são genes do HLA de classe 2. Aqui uma publicação mais recente da Nature, em 2013, mostrando em indivíduos brancos, aqui, o principal componente de predisposição genética associado aos genes do MHC, que são os genes do HLA de classe 2. Eles determinando, são de todos os genes estudados, e aqui tem vários genes de citocinas, outras proteínas relacionadas à inflamação, os principais são o HLA e o PTPN22, que são genes relacionados com resposta linfocitária. Mas é interessante que no início dos anos 2000 começaram a ser publicados artigos mostrando uma associação entre o tabagismo e uma associação forte do tabagismo com o desenvolvimento de artrite reumatoide, particularmente naqueles pacientes que não tinham história familiar de doença, que porventura não teriam um componente genético tão importante. E isso aqui foi surpreendente porque até então ninguém tinha identificado essa associação de tabagismo. E desde o início dos anos 2000, os estudos epidemiológicos e depois vários estudos até experimentais confirmaram essa associação. Naquela época, em 2001 ainda, aqui destacando uma publicação de revisão do New England do ano de 2001, propondo um mecanismo de etiopatogenia para artrite reumatoide, em que a gente tem aqui no centro dessa imagem uma célula TCD4, essa célula TCD4 interagindo com células apresentadoras de antígeno, como macrófagos e linfócitos B, essa interação levando à produção de citocinas, como TNF-alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Essas citocinas determinam um incremento na produção de mediadores agudos de inflamação, como proteína C reativa, PCR. Essas citocinas ativam condrócitos, ativam fibroblastos e osteoclastos. Esse processo todo ocorre na sinóvia, que é o tecido relacionado ao desenvolvimento da artrite reumatoide. A ativação de osteoclastos, fibroblastos e condrócitos, levando à produção de metaloproteinases, migração de polimorfos nucleares, erosão óssea e erosão da cartilagem. Esse foi em paralelo aqui, só para concluir nessa imagem, o linfócito B sendo ativado, diferenciando-se em célula plasmática, como plasmócito, e produzindo autoanticorpos, como fator reumatoide, e o anti-CCP, que também depois foi descrito. Aqui é como a gente compreendia a doença no ano 2000,
E agora em 2011, mais recentemente, uma revisão também no New England, aqui a revisão do Ian McInnes, ele já propõe um mecanismo em que se avança na compreensão dessa doença. E aqui aparecem os componentes do ambiente e não apenas os componentes do sistema imunológico. Então aqui a gente tem o microbioma do aparelho gastrointestinal, sobretudo, o tabagismo e a periodontite como fatores ambientais relacionados à suscetibilidade genética. Quer dizer, a suscetibilidade genética, aqueles genes do HLA, os genes, o PTPN22, por exemplo, na presença desses componentes ambientais, e aí nós chamamos essa interação entre genética e o ambiente de epigenética, esse epigenoma determinando alterações pós-transcricionais na regulação de proteínas, apresentação de proteínas self, proteínas próprias citrulinadas. Essas proteínas citrulinadas implicam numa perda de tolerância daquela resposta imunológica secundária no linfonodo, nos órgãos linfóides secundários, e eu tenho células apresentadoras de antígeno interagindo com linfócitos T, determinando ativação de células T autorreativas. Isso aqui é um componente de autoimunidade já, porque eu tenho células T autorreativas. Com essas células T autorreativas, o resultado desse processo vai ser produção de autoanticorpos, uma resposta inflamatória na sinóvia e também várias manifestações sistêmicas da doença. Nós vamos detalhar um pouco mais esse mecanismo nas próximas imagens. O tabagismo, que foi o primeiro componente ambiental associado à artrite reumatoide, e ele representa um fator de risco para a doença, esse tabagismo está associado à ativação, então, a componentes relacionados ao cigarro, e aí nós devemos destacar a fumaça do cigarro, não é a nicotina, porque também poluentes ambientais desempenham o mesmo processo. Então, a inalação desses poluentes ambientais, sobretudo relacionados à fumaça do cigarro, inclusive por fumantes passivos, está associada à ativação de peptidil-arginina deaminase, que são enzimas chamadas PADs, que vão converter a arginina, que é um aminoácido, na citrulina. Essa citrulina, agora ligada, aqui eu tenho um aminoácido, arginina. Então, aqui eu estou dentro do contexto de um peptídeo. Então, esse peptídeo que continha uma arginina e que agora contém uma citrulina vai ser chamado peptídeo citrulinado. E os peptídeos citrulinados representam os autoantígenos relacionados à artrite reumatoide. E são antígenos